sei se a definição está boa. Espero que esteja. Isso não é sardinas, tá? Isso não é uma patologia chamada de Xeroderma pigmentosa. Isso não é pigmento. É uma patologia. Não sei se você precisar de alguma coisa por definição. Espero que esteja. O que está acontecendo nesta situação? Qual é a lógica por trás disso e o que isso tem a ver com genética? Eu não sei se você lembra, mas no primeiro período, no final do primeiro período, eu mostrei essa figurinha para vocês. Não sei se você lembra dela. O que está nessa figurinha? Qual é a lógica dessa figurinha? Bem, os raios ultravioletas, quando ele incide na nossa pele, ele vai atravessar algumas camadas, beleza? E ele vai chegar numa camada onde tem uma célula que são os queratinócitos. Bem, eu não sei se você sabe disso, mas os raios ultravioletas, eles são divididos em comprimento de ondas. E aí, nós temos essa lógica de processo. Então, olha só. Quando você pensa no raio ultravioleta, você tem de 100 a 400 nanômetros de comprimento de onda, que é a luz visível. E esses comprimentos de onda são divididos em 3 faixas, que você chama de UVA, UVB e UVC, sendo que uma delas é extremamente prejudicial à nossa pele, que é justamente a UVA. Tudo bem? Eu não sei se você sabe disso também, mas a maioria dos protetores solares não protege contra o UVA. Protege contra o UVB e o UVC. Tá? E o pior dos problemas é a UVA. Então, quando você pega os raios ultravioletas, perceba que eles têm UVA, nesse comprimento de onda, que vai de aproximadamente de 350 a 380 nanômetros, mais ou menos, eles atravessam todas as camadas epidérmicas da pele. E quando eles atravessam essas camadas epidérmicas, se você lembrar, aqui ó, nós temos os queratinócitos. E o VA destrói o núcleo desses queratinócitos. Está claro isso para a gente? Bem, uma resposta normal de uma pessoa, galera, sinto todo carinho do mundo mesmo. Eu vou dar volta para quem é da turma B e está na turma A, tá? Pode ficar. Ao contrário. Quem está na turma A e está na turma B, você corre primeiro, tá? Salva aquelas pessoas que precisam viajar, etc. Estou falando isso porque senão fica bem para mim que essa nova coordenação está brava, como foi feito, você já sabe qual os professores saíram, né? Então eu não vou levar o ferro. Show? Pode assistir a aula. Então, porque depois chega aqui, não tem nenhum aluno aqui. Aí o pessoal fala, de novo. E eu levo ferro. Tá? Então, assim, não grilo. Não sei se eu vou dar falta, mas isso não pode acontecer. O mata-mata, no beco uma vez, senão eu levo ferro. E eu não vou levar ferro. Show? Combinado? Olha, pode ir embora. Lembra-se que tem 25% de falta, não dá nada. Tá? Então vamos. Então, ó, se chegou lá nos queratinócitos, destruiu queratinócitos, e aí você tem umas células que são os melanócitos, e eles serão responsáveis pela produção da melanina. E claro, quanto mais melanina é produzido, significa que você apresenta uma coloração mais escura. E isso é proteção. Então, quando a gente olha para isso, é a ideia que a gente tem que lembrar lá do primeiro período. Isso tem tudo a ver com reparo de DNA. Bem,
Então, os raios ultravioletas, e eu acho que você já entendeu, a gente está pensando principalmente em UVA, quando ele chega nos queratinócitos, está lá, ó, destrói material genético. Esse material genético destruído estimula a síntese de um fator de transcrição, que a gente chama de proteína P53, acho que você lembra dela. Essa proteína P53 ativa um gene, que é o POMC. Tudo bem? Bem, esse POMC, ele tem duas lógicas dele. A primeira é, esse O é de opioide. Então, ele vai ser responsável pela produção de endorfina. E essa endorfina, ela serve como um componente analgésico, para a pessoa parar de sentir medo. Da mesma sorte, né, esse M vem de melanócitos. Então, isso vai produzir um hormônio, que é o hormônio estimulador de melanócitos. E aí a gente lembra que o hormônio estimulador de melanócitos, ao interagir com o seu receptor, estimula a produção da melanina e você deposita essa melanina fora da célula no processo de exocitose e essa melanina dá a coloração da pele. Esse é o normal, isso que deveria acontecer, tudo bem bonitinho. E aí, quanto mais melanina você tem, menor é a penetração dos raios UVA na nossa pele. Menor é. Quanto mais melanina, menos isso acontece. Show de bola? Tá. Existe, então, na verdade, depois que houve o dano neuronal, o dano do DNA dos queratinócitos, você tem que fazer o quê? O reparo. Beleza? Por que você tem que fazer esse reparo do DNA? Porque senão você tem uma célula que fica propensa a virar uma célula cancerígena. E aí você tem o câncer de pele. Entendeu isso? Existe, se você não faz o reparo do DNA, você tem uma chance de ter células que viram câncer de pele. Então você tem que fazer o reparo de DNA. Tem que fazer isso. Muito bonitinho. Está claro isso para você? Beleza? Então, o que você está vendo nessa imagem? Nessa imagem, a gente está visualizando lá, ó, o epitélio da pele, está aqui, ó, essa é a nossa epiderme, e tudo isso aqui, ó, é a nossa derme. Se você lembrar, esse extrato, ó, ele não deveria estar na derme, esse extrato deveria estar onde? Na epiderme. O que significa esse extrato aqui? Significa que você teve mitoses sucessivas. E mitoses sucessivas é o que você entende como formação de tumor. Então, em maior aumento, é isso que você visualiza. Então, esse epitélio que você está vendo, ó, é justamente um tumor. Um tumor de pele. Beleza? Ele ainda sofreu metástase ou não? Não sei. Certo? E a metástase seria quando algumas dessas células atingem a corrente sanguínea, então sofreu um vaso sanguíneo, e vai embora e vai para outro tecido. Provavelmente da mesma origem embrionária que a própria pele. Bonitinho isso? Tá. Então, para que isso não aconteça, nós temos reparos do DNA. Hoje se conhece 6 principais tipos de reparos de DNA. Só 6. O primeiro é reparo por excisão de nucleotídeo. O segundo, reparo por excisão da própria base, não é do nucleotídeo inteiro. Reparo por emparelhamentos de base. Reparo por recombinação homóloga. Reparo por ligação de extremidades não homólogas. E reparo por recombinação sintética de sequência. Bem, a gente vai ver agora mesmo o que é cada uma delas. Mas antes de ver, a ideia nossa parte desse segundo vídeo e eu espero que você saia o som
They were dropped tomorrow. Vamos ver se vai sair som. Espera. Explica. Já. Descarregar. Fiz alguma merda. Subiu depois. Você sabia que a radiação solar pode causar mutações no DNA? Sabia. Não é isso. Isso. O som vai ficar alto desse jeito. Então, olha só. Isso, quem fez isso foi o pessoal da Federal, tá? São Carlos, ó. Você sabia que a radiação solar pode causar mutações no DNA de algumas células? Mas como isso acontece? Primeiro, precisamos entender o que é DNA. A molécula de DNA é composta por açúcares desoxirribose, unidos por ligações fosfodiéster e por bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. A dupla hélice do DNA permanece unida pela complementaridade dos pares de base, onde a adenina liga-se com a timina e a citosina liga-se com a guanina. Chamamos de mutação quando ocorre alguma mudança nessa sequência de nucleotídeos, a qual chamamos de gene, a unidade funcional hereditária do nosso DNA. As mutações são as peças-chave da variabilidade genética, por isso somos tão diferentes uns dos outros. Sendo assim, algumas mutações são necessárias e benéficas, já outras nem tanto. Existem vários tipos de mutações, mas as de nosso interesse hoje são as mutações de ponto. Como o nome diz, essas mutações são pontuais e só atingem um único par de base do DNA. Essas mutações podem se dar por substituição dos pares de base, ocorrendo transmissão, substituição de uma base por uma outra base com composição química diferente, ou transição, substituição de uma base por outra com composição química equivalente. Inserções, onde ocorre acréscimo do nucleotídeo na sequência nucleotídica, e deleções, onde ocorre a exclusão do nucleotídeo da sequência. Tendo tudo isso em mente, nos resta entender como a luz solar pode causar mutações ao DNA. A radiação ultravioleta emitida pelo Sol é capaz de penetrar nossa pele e nossas células. Uma vez absorvida, a luz do bem induz reações às bases do DNA, gerando lesões e promovendo grandes distorções em sua estrutura, comprometendo mecanismos vitais para a célula por promover o bloqueio físico das maquinarias de replicação e transcrição do DNA, processo ligado à síntese de novas moléculas de DNA. As lesões geradas a partir da absorção imediata dos raios UVA pelo DNA dão-se pela formação de dímeros de pirimidina ciclobutano, CPDs, e 6,4-pirimidina-pirimidona, 6,4-PPs. Os CPDs resultam de ligação covalente entre pirimidinas adjacentes na mesma cadeia de DNA através da formação de uma... Quando vocês estão falando pirimidina, são as bases pirimídicas. Tem as bases púricas, né? Os anéis e as bases pirimídicas do único anel. Isso que é duas timinas. O ciclobutano nas coleções C5 e C6. Já as 3,4-PPs são resultado da ligação covalente sem formação de anel entre duas pirimidinas adjacentes na mesma fita de DNA, entre as posições C6 e C4. As maquinarias de replicação do DNA envolvem proteínas específicas de reparo, as polimerases. Como grande parte dessas proteínas são bloqueadas pelas lesões sofridas, aquelas que conseguem transpor essas lesões são as que incorporam os erros na nova fita de DNA que está sendo sintetizada de primeira frequência. Essas polimerases tendem a adicionar adenina independente da base da fita molde, e assim uma citosina pode ser convertida em timina. Essas mutações, à medida que geram células defeituosas que se multiplicam incessantemente, podem levar a várias formas de câncer. Sim. Então, vamos dar o crédito na Universidade Federal de São Carlos. Santa Catarina. Santa Catarina, está escrito. Então, quando você olha para isso, você, na verdade, está observando que o raio ultravioleta, quando entra em contato com a pele de uma pessoa que tem problema no reparo de DNA, começa a sofrer lesão ao longo do tempo e cada bolotinha dessa, então, cada pinta dessa, está relacionado com uma região onde tem lesão e não tem reparo de DNA.
Uma pessoa dessa tem aproximadamente 1000 vezes mais chances de ter câncer de pele quando comparado com uma pessoa que consegue fazer o reparo de DNA. Acho que você percebeu a importância disso. Beleza? Bonitinho demais? Bonitinho demais. Quando a gente pensar, então, nos principais reparos, o primeiro deles está aí, ó. Está envolvido na correção de dímeros de pirimidina. E aí, claro, você está pensando em duas bases nitrogenadas timina, que são formações anormais de bases nitrogenadas causadas pela exposição à radiação UV, principalmente UVA. Bonitinho isso? Tranquilos? E a gente vai ver alguns exemplos para você perceber isso. Tá. Segundo, pode? Por segundo, quando você pensa em reparo por excisão de base, ele remove a base danificada e é substituído por uma base nova, geralmente usando a base oposta como molde. Certo? Quem faz isso, então, é a própria DNA polimerase, principalmente A2 e A3. Bonitinho? Bonitinho. Eu não ia dar essa aula não, porque a minha professora Rosana já tinha dado. Eu só ia te passar as perguntinhas para você responder. Vai. O terceiro, quando você pensa em reparo por emparelhamento de base, a gente chama de mismatch. Ele reconhece as bases pareadas, está lá, de forma incorreta e remove a base incorreta, permitindo a resistência, a ressíntese da outra base. Nesse aqui é muito genial a coisa. Isso vai acontecer principalmente quando você está fazendo o processo de replicação. Imagina a seguinte situação. Esse é muito genial, eu acho. Imagine que você tem uma fita, que é a nossa fita molde, e aí você tem a fita complementar, que está sendo ressintetizada, sintetizada. E imagina que você tem uma adenina, e essa adenina deveria interagir com quem? Com timina. Lembra que timina é uma base pirimídica e arranja outra base pirimídica. Entra uma uracila aqui. Aí você pensa, ué, mas uracila? Como que uma timina vira uracila? A gente vai visualizar, me dá um segundo, vou sair daqui, eu volto para cá agora. Só para você ver onde que a gente tem que chegar. Claro que não será hoje. É impossível hoje. Mas, olha só. A gente vai chegar nessa discussão. A gente está no segundo período. Isso. A gente vai chegar nessa discussão. E não sofre com ela agora não. Tá? Mas só para você entender. Quando a gente está sintetizando as nossas bases nitrogenadas, tanto as bases púricas, 2 anéis, quanto as bases pirimídicas, um único anel, existe uma molécula precursora, que dá o início. Essa molécula precursora, no caso das bases pirimídicas, é justamente essa. A gente chama ela de orotato. Esse orotato, ele é o início da formação das nossas bases nitrogenadas. Compara essa molécula orotato, que está circulada em vermelho, com essa molécula aqui, ó. Qual é a diferença das duas? Você consegue visualizar fácil? Perceba que o orotato tem isso aqui, ó. E a outra molécula não tem. Esse orotato produziu essa outra molécula que você conhece como uracila. Então, o orotato dá origem à uracila. Beleza? Você vai perceber que isso é muito importante para a medicina, muito importante.
Você faz teste de pezinho para ver essa regra. Teste de pezinho. Toda criança tem que fazer para isso. Agora, a uracila, perceba que não é mais o orotato, não tem o CO menos aqui, ó, não tem. Ele vai sofrer algumas reações químicas e compara para mim o orotato, a uracila com essa molécula. Qual é a diferença? Saiu um oxigênio e vai entrar no lugar NH2. Então, a uracila dá origem à citosina. Bonito isso? Então, se você pensar evolutivamente, primeiro veio a uracila. Depois que veio a citosina. Não veio a citosina depois da uracila, não. Tá? E se você olhar para esse último slide, ó, a uracila, olha isso, compara isso que eu estou circulando com isso. Qual é a diferença? Está vendo esse CH3? Isso é um metil. Então, a uracila dá origem à timina. Então, o que acontece? Se você tem um DNA com uma timina, você tem exatamente essa molécula aqui. Ó. E se essa molécula perde, graças a raios ultravioletas, o CH3, o que você transformou a timina? Na uracila. Entendeu? Lógico que não entendeu? Nossa, mas só porque eu perdi um CH3? Ao perder esse CH3, você está mudando a base nitrogenada. Então não significa, pensa lá, não significa que eu tenho lá a minha base nitrogenada. Minha sequência do DNA. Aí eu tenho uma adenina aqui. Aí, do lado de cá, eu deveria ter uma timina. Bonitinho. Aí chegou o raio ultravioleta, agiu na timina e tirou o CH3 da timina. Aí a timina foi convertida em uracila. Pronto. Você acaba de ter uma mutação genética. Isso é mutação. Então não é nada para assim, nossa, mutação é algo gigantesco. Não é. É perder, por exemplo, um CH3. Show de bola? Entendeu a ideia? Tá, mas isso a gente vai ver. Só estou te mostrando para você perceber o que eu estava falando lá, né? Então, voltamos aqui. Então, quando você faz esse reparo mismatch, é quando ou você tem um emparelhamento errado de bases, tipo uma timina de cá, reagiu com outra timina, não poderia, aí você repara. Então, mismatch, né, é a recombinação, é o emparelhamento errado, e aí a coisa tem que ser reparada. Beleza? Entendeu isso? O nosso par, a gente está lá, reparo por recombinação homóloga. Esse mecanismo é utilizado para corrigir danos de quebra das dupla fita de DNA, que envolve a utilização de sequências homólogas similares. Esse é o mais difícil. E isso vai acontecer a partir de uso de substâncias cancerígenas. Então você tem o seu DNA e aí a dupla fita quebra. Você perde um pedaço da dupla fita. Você tem como se fosse um processo de deleção. E claro, existe um mecanismo para você tentar reparar esse processo de deleção, senão a célula perde uma importante função. Tá? Fechou aqui? Último, penúltimo, né? Reparo por ligação de extremidades não homólogas. Esse é também um ferro atrás do outro. Quando ocorre quebra de duplas de DNA, existe um mecanismo para as quebras, esse mecanismo repara as quebras unindo as extremidades quebradas. Muitas vezes sem a necessidade de um modelo de sequência homóloga. Significa que o reparo não fica perfeito. Sabe? Se fala assim, não tem nada para eu copiar. Mas vamos reparar assim mesmo, porque é melhor reparar do que não ter. Lembra que na nossa replicação de material genético, você sempre tem a fita molde para fazer a fita complementar. Se você perde a fita molde, a fita complementar ela fica embaralhada, porque ela não tem mais um modelo a ser seguido. E aí significa que a sequência das suas
dos seus nucleotídeos ficam errados, porque não tem modelo. E aí, claro, se isso for um gene, pode inativar gene, pode ativar gene errado, vira uma zona. E aí você tem... Hã? 5 linhas para 3 linhas? É, aquela mesma discussão. E o último, reparo por recombinação de sequências. É muito semelhante ao anterior, tudo bem? Mas no reparo, ele lida com quebra de duplas no DNA, mas em vez de simplesmente unir as extremidades quebradas, ela envolve a remoção de sequências repetitivas e a ligação das regiões adjacentes. Esse último, eu nunca nem vi acontecendo assim, nunca nem estudei nada parecido no humano, tá? Eu acho que é mais para outros micro-organismos. Mas, então, o que a gente está pensando nisso? Dá uma olhadinha para lá. Ó, acho que você já entendeu. Então, você tem uma fita complementar, uma fita molde aqui de baixo, ó. E aí tudo estava indo muito bem, citosina, guanina, não sei o quê. E a guanina tinha que interagir com a citosina. Só que quem está chegando, uma timina. Claro que isso é um erro de emparelhamento. Estima-se que por dia 10 elevado a 5 erros nas nossas células acontecem. Beleza? É muito erro, muito erro. Contudo, o reparo é rápido. Então você vai lá e retira e ressintetiza a fita que estava errada. Essa é uma possibilidade. Então, quando você pensar no reparo por excisão de base, ó, olha isso. Guanina emparelhou com uracila, viu lá? Retira a uracila e coloco no lugar da uracila a citosina. Reparei o dano que tive. Deu certo. Vida que segue. Outra possibilidade, reparo por mau pareamento. Nesse reparo, perceba que você não está tirando só a base. Você está tirando uma sequência. E essa sequência normalmente é de 12 bases microgenáticas. Tá bom? Então tá lá. Timina com guanina não ficou legal. Isso forma uma bolha e essa bolha é retirada. E aí um novo DNA polimerase e DNA ligase refaz o nosso DNA corretamente. A mesma ideia. Se você perceber agora, olha o que aconteceu. Esses dois aqui, ó, timina com timina, eles começaram a interagir entre si. É exatamente isso que o videozinho mostrou lá para vocês. Quando as bases pirimídicas interagem entre si. Então, em vez da timina interagir com a adenina, que era o normal, elas interagiram entre si. Lembra que isso é reação química, né? Só acontece. Não tem porquê que acontece, só acontece. Né? Acontece. E aí você, mais uma vez, retira vários nucleotídeos e refaz a fita complementar. Existe uma pergunta que a galera tem descoberto agora, que é, quando existe erro, como que sabe qual que é a fita correta? Assim, mas por quê? Qual que é a correta? Bem, normalmente quando você tem o processo de replicação do DNA, a fita molde, ela tem sequências de CH3. E a fita complementar não tem. Então, é a sequência de CH3 na fita molde que garante que a fita molde, teoricamente, é a fita original. E a outra fita que não tem CH3, metil, é a fita que está sendo sintetizada na hora. Porque você tem que pensar que não tem ninguém vendo isso a não ser enzimas. E enzimas são proteínas. Então, proteína não sabe. Mas, nossa, será que aqui era uma timina e agora está uma uracila? Ela não sabe. Ela só sabe se vai ter reação química entre as coisas. Fala, nossa, a reação ficou estável. Bora pra frente. A reação está instável. Vamos tirar aquilo e vamos colocar uma estável no lugar. E fica nessa brincadeira. Show de bola, queridos? Entendemos isso? Espero que sim. E aí, lembra? Eu passei isso, se eu não passei, mas acho que eu passo isso no primeiro período, mas agora não tenho certeza.
Mas quando a gente pega um mecanismo de síntese de um DNA, você tem a enzima DNA polimerase, que eu acabei de falar para você. Você tem a fita molde, está aqui, muito bonitinha. E você tem a fita complementar, que é a que está sendo sintetizada no momento. Se você perceber, essa molécula que eu estou circulando em vermelho, ó, é o que você conhece como desoxinucleotídeo trifosfato. Então, o nosso DNA polimerase pega o desoxinucleotídeo trifosfato para fazer a complementação da fita molde. E aí, claro, isso pode acontecer de forma errada. E se acontece de forma errada, o que você tem que fazer é reparar o DNA. Bem, isso é o resumo da nossa brincadeira. O que você faz agora junto com os seus coleguinhas? Isso, como a gente não tem agora o Google Classroom, você tem que fazer e entregar. Em papel? Sim. Vamos fazer as técnicas mais as Deu zero e assim, na verdade, é porque eu não sei usar ainda aquele tal de selo, não sei o que, tem um monte de treinamento que eu não vi. Mas a gente não tem acesso ainda. Ah, gente, Beijo, entregou, beijo. Pra cá? Ah, Luba.